Dia 18/8. O primeiro capítulo da primeira sessão do primeiro livro da Ciência da Lógica. Ou seja, esse capítulo intitulado Ser, que está no interior de uma sessão, que é a sessão intitulada Determinidade, entre parênteses, Qualidade. Sessão que a enciclopédia vai nomear simplesmente qualidade, pequena lógica da enciclopédia, que contém ainda dois outros capítulos, um dedicado ao Dasein, que poderia traduzir como ser aí, e o outro ao ser para si. A verdade que eu gostaria de fazer é tentar utilizar uma aula, como eu havia dito que nós não faríamos uma leitura estrutural de texto, mas muito mais uma leitura de organização de movimentos fundamentais do texto. Então, eu gostaria de tentar respeitar esse esquema e dedicar uma aula a cada uma dessas sessões. Então, a aula que vem, a princípio, ela seria dedicada à sessão da Dasein, onde eu gostaria que vocês dessem principalmente, dentro da sessão da Dasein, há três subdivisões, né? Tem o Dasein enquanto tal, finito e o infinito. Eu gostaria que vocês lessem principalmente a primeira e a terceira. Depois tem um pequeno preâmbulo sobre uma passagem em direção a separar si, mas eu gostaria que vocês trabalhassem principalmente a questão do infinito e a introdução à subseção. Bem, antes de iniciar o comentário de texto, eu gostaria de insistir em duas questões gerais de organização. A primeira diz respeito a essa maneira hegeliana de começar a lógica a partir da categoria da qualidade, para só depois passar a quantidade e posteriormente a medida. Porque essa decisão hegeliana é uma decisão absolutamente peculiar. E a segunda diz respeito à razão pela qual o ser é a primeira noção da lógica. Vejam, após o comentário do texto, eu gostaria, no final da aula, ainda de traçar algumas considerações gerais a respeito de certas críticas que a teoria hegeliana do ser sofreu por instaurar, digamos, a negatividade no coração do ser. Eu gostaria de tratar um pouco de uma certa leitura que o Deleuze faz do Bergson, e também gostaria de tratar do Heidegger. Essa discussão com Heidegger ela vai se desdobrar para a aula que vem. Com uma boa introdução para discutir o conceito hegeliano de Dasein. Como vocês sabem, não é que vem com o conceito heideggeriano de Dasein. Bem, sobre a primeira questão, de fato, Hegel associa o primeiro nível da imediaticidade do ser à qualidade. Diz ele, eu cito aqui a enciclopédia, a qualidade é, de modo geral, a determinidade idêntica ao ser, de modo que algo deixa de ser o que é ao perder sua qualidade. A quantidade, ao contrário, é a determinidade exterior ao ser, para ele, para o ser indiferente. Ou seja, terceiro, a ideia é bastante simples. A qualidade ela aparece inicialmente como aquilo que determina a identidade do ser consigo mesmo, singularizando em sua irredutibilidade imediata. Já a quantidade aparece como algo que se impõe ao ser de maneira exterior, algo que dispõe o ser em uma indiferença, porque as diferenças quantitativas nada expressariam sobre o que é da ordem da singularidade do ser. Uma crítica ao caráter abstrato da quantificação como elemento de determinação do que é da ordem da essência do ser. No entanto, o que é interessante é que Hegel inova ao lembrar que o pensamento imediato da qualidade é apenas uma aporia.
A irredutibilidade da qualidade é uma aporia, nada mais do que isso. Primeiro porque a determinação da qualidade é relacional. Só se determina a ideia de qualidade no interior de uma relação. Porque a qualidade exige a atualidade de uma estrutura de diferenças qualitativas que possa orientar o pensar. Nesse sentido, a sua imediaticidade ela se esvai. Eu nada posso dizer sobre a qualidade se eu não a submeto a uma relação com outras determinações qualitativas de outros entes. Isso se eu não quiser entrar nas vias da identificação da intuição imediata como modo de acesso mudo ao ser. Agora, o que é interessante é que, mesmo se nós fizermos, Hegel diz, a qualidade inefável, que não acede à estrutura da palavra, é apenas uma unidade, um ser indiferente à determinação. Mas todo ser determinado qualitativamente é um indeterminado. É um uno indeterminado. A multiplicidade de uns, de vários unos, é inclusive o que permite a passagem da qualidade à quantidade. Esse é um movimento que a gente vai ver na aula que vem. Ou seja, a tentativa de identificar a singularidade do ser através de um recurso à categoria da qualidade, que nada mais pode fazer do que determinar essa irredutibilidade como a resultado de um uno, se esvai porque ela contribui para constituir a passagem da qualidade à quantidade. Por isso, Hegel vai elevar a quantidade. A quantidade é um momento que expõe a verdade da imediaticidade da qualidade. Por isso que tem essa inversão. Ou seja, de uma certa maneira, como se o Hegel estivesse falando, a perda da qualidade é um dado fundamental para a revelação da verdade do ser. A passagem do ser ao Dasein, que é aqui que a gente vai analisar na aula que vem, e finalmente, o Dasein não ser para si, é o movimento através do qual a qualidade vai sendo superada pela quantidade e, com isso, quebrando a sua ilusão de imediaticidade, a fim de se submeter a uma determinação relacional própria à quantidade como categoria do ser. Eu saio da unidade, do uno, à relação. Esse é o movimento. Mas, de fato, há também uma passagem posterior da quantidade na qualidade, um retorno à qualidade. Mas é um retorno através disso que o Hegel chama de uma quantidade qualitativa, que é a medida. É o terceiro momento do ser. Vejam, a princípio, eu posso dizer, esse é um exemplo que o próprio Hegel traz, né? Que uma casa permanece o que é, seja maior ou menor. E o vermelho continua vermelho, seja mais brilhante ou fosco, ou seja, mudando simplesmente quantidade. Mas há um momento em que a variação quantitativa do vermelho nos obriga a uma mudança de qualidade. Diz o Hegel, quando uma variação quantitativa ocorre, isso parece inicialmente como algo de todo inocente, mas algo diverso por trás dela. E essa variação, ou essa aparência inocente do quantitativo, é, por assim dizer, uma astúcia. Astúcia é um termo aqui importante, porque vocês sabem, astúcia é exatamente um modo através do qual o espírito sempre realiza o seu destino. Uma astúcia graças à qual se atinge o qualitativo. Quer dizer, há uma passagem ao qualitativo que não é exatamente uma recuperação do imediato, mas é o resultado
de um levar as variações quantitativas ao seu ponto extremo. E esse é, na verdade, o sentido do movimento interno da doutrina do ser. Daí porque essa organização, a qualidade, quantidade e a medida. Mas antes de passar diretamente à doutrina do ser, Hegel coloca uma questão, que ele mesmo vai responder, que é a seguinte: como deve ser o começo da ciência? É uma questão importante, porque, como nós sabemos, já na fenomenologia, Hegel criticava todo o empreendimento filosófico que fizesse apelo à estratégia de dedução transcendental, a fim de assegurar o saber no campo prévio a toda e qualquer experiência. Nesse caso, o primeiro passo do saber fenomenológico consistia em examinar a figura da consciência que procura afirmar a possibilidade da imediaticidade entre pensar e ser. Essa era a primeira figura da consciência. Aquela que afirma a imediaticidade entre o ser e o pensar. O ser e o pensar são o mesmo. Era daí que Hegel partia no primeiro capítulo da fenomenologia, que é esse capítulo dedicado à certeza sensível. A ideia hegeliana era uma ideia clara, que era uma maneira de proceder de forma imediata, a fim de ver se é possível um saber que se articula através da pura receptividade, que ignora todo o trabalho prévio do conceito. Saber que apreende, daí porque essa forma de pensar que é imediata ao ser, é muito mais forte da intuição imediata do ser. Saber que apreende de maneira imediata o seu objeto e que estabelece a possibilidade de operações intuitivas aparentemente independentes de toda a capacidade conceitual. Como vai dizer o Heidegger a esse respeito, eu cito: o saber imediato tem precisamente esse traço em si, esse modo de saber, deixar o objeto completamente a si mesmo. O objeto se sustenta em si como que não tem necessidade alguma de ser para uma consciência. E é exatamente ao tomá-lo como tal, como que se dá em si, que a consciência o sabe imediatamente. Vocês sabem a impossibilidade desse saber, que deixa o objeto completamente a si mesmo, que nos levará aos caminhos trilhados na fenomenologia. No entanto, a consciência, ela acredita que o conteúdo concreto desse saber é, como diz o Hegel, um conteúdo de riqueza infinda, para o qual é impossível achar limite. Esse saber é apresentado como uma certeza sensível, ou seja, certeza de que a presença do ser se dá através da receptividade da sensibilidade. A presença integral do ser, já que, diz Hegel, do objeto nada ainda deixou de lado, mas o tem em toda a sua plenitude diante de si. Presença que, por se dar através de uma intuição imediata, não se completa através do desdobramento do espaço e do tempo, ou da inspeção detalhada de suas partes. Ao tematizar o que chama de certeza sensível, Hegel procura, assim, dar conta de toda tentativa de pensar a tarefa filosófica como retorno à espontaneidade do ser. Retorno à origem muda, graças à receptividade plena de uma intuição não dependente do trabalho do conceito. Nesse sentido, o que é interessante é que a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, elas se encontram nos seus respectivos pontos de partida. Se a fenomenologia inicia o seu trajeto através da tematização do saber imediato do puro ser,
A lógica também parte do puro ser, mas a fim de mostrar que ele equivale ao nada indeterminado. Mas antes de eu apresentar suas reflexões sobre o ser, Hegel se pergunta por que, ao invés de começar pelo ser, não começar pelo eu, elevando com isso o princípio de subjetividade, a condição de fundamento da objetividade do saber, e dando continuidade dessa forma a uma sequência que nós conhecemos atualmente como filosofia da consciência, e que Hegel alude ao falar da maneira com que o novo tempo, como mesmo diz, ou seja, a modernidade, elevou o eu à condição de fundamento do saber. As colocações do Hegel a esse respeito são muito interessantes, são de muita importância para mostrar como não é possível pensar a filosofia hegeliana na chave de uma filosofia da consciência. Que não, todas as tentativas de lerem a filosofia hegeliana como impostas uma filosofia da consciência são tentativas infrutíferas e incorretas. Primeiro, Hegel insiste que a primeira verdade que constitui a série do saber deve ser uma certeza imediata. Aí ele falando na ciência da lógica. No entanto, o argumento é um argumento bastante interessante. Há uma dificuldade estrutural em tomar o eu como fundamento dessa certeza imediata. A autoidentidade como fundamento dessa certeza imediata. Como se o eu fosse o primeiro objeto da consciência, que é o que eu tenho de mais transparente. E por isso me serve como fundamento. Porque o eu, ao mesmo tempo em que procura se afirmar como uma consciência de si, imediatamente certa de si mesmo, é uma instância empírica, envolta, diz o Hegel, na multiplicidade infinita do mundo. Isso que Hegel tem em mente ao afirmar, eu cito, mas o eu em geral é também, ao mesmo tempo, um concreto. Ou ainda, na verdade, o eu é o que há de mais concreto. A consciência de si como um mundo infinitamente múltiplo. Veja, é um dado importante porque, sendo assim, para ser fundamento, o eu deve se separar dessa multiplicidade empírica, que o Hegel alude a utilizar esse termo concreto dessa maneira. Para que essa separação seja possível, diz o Hegel, é necessário um ato absoluto. Esse ato absoluto é um ato através do qual o eu se purifica de si mesmo e se coloca como eu abstrato. Ou, se nós quisermos, como um sujeito transcendental. Isso significa elevar-se a essa perspectiva do puro saber, onde a diferença entre sujeito e objeto desaparece. Já que o eu, essa diferença desaparece, porque o eu, ele aparece então como fundamento para a constituição de todo qualquer objeto da experiência. Agora, o fato é que Hegel insiste que esse puro eu não é um imediato acessível àquilo que ele chama de gewöhnlich, ou seja, um eu ordinário, né? Um eu da vida ordinária. Mesmo assim, para não ser uma perspectiva arbitrária e imposta de maneira não reflexiva, seria necessário, diz o Hegel, que, eu cito, que o movimento dos eus concretos, da consciência imediata, até o puro saber, fosse mostrado e apresentado neles mesmos a partir de uma necessidade interna. Ou seja, para que esse ato absoluto, através do qual o eu se purifica dessa multiplicidade empírica que constitui o eu empírico, né, para que esse ato absoluto não fosse uma perspectiva arbitrariamente imposta, ela deveria ser alguma coisa que nascesse de uma necessidade interna ao próprio eu. Ou seja, a elevação, essa passagem
do eu envolto na empiricidade, ao eu que se coloca, então, como princípio transcendental de constituição de toda e qualquer experiência, certo? Deveria ser um processo interno ao próprio eu empírico. Ou seja, grosso modo, o que o Hegel está falando? Está dizendo, não dá para fazer uma distinção entre eu empírico e eu transcendental. Tudo é isso. Não há como fazer uma distinção entre eu empírico e eu transcendental. Não há como eliminar o eu psicológico, né, do eu transcendental. E é um dado muito interessante, porque esse tipo de colocação, isso volta na filosofia contemporânea em vários momentos. Quer dizer, uma das críticas mais... A gente pode criar uma história. Na verdade, alguém fez essa história. Eu sou bem inspirado em livro, escrevendo um livro, antes de morrer, exatamente sobre as histórias das críticas ao psicologismo do sujeito transcendental. Como a partir do Kant, você tem vários momentos onde se volta ao argumento transcendental para dizer aquilo que o Kant afirma ao apresentá-lo. Quando o Kant afirma apresentá-lo, quer dizer, veja, não é possível pensar uma psicologia racional, porque a psicologia racional não seria nada mais, nada menos do que uma ciência que tem uma única proposição, que é o eu penso córtico, mas o córtico enquanto princípio transcendental. Não o córtico cartesiano como resultado de uma experiência que, em última instância, é impossível dizer que não, uma experiência empírica. Então, a ideia era, de uma certa maneira, mostrar como, bem desde que o Kant anunciou isso, você tem levas e levas de críticas ao pensamento kantiano, afirmando, não, mas essa tentativa de livrar o eu transcendental do seu conteúdo psicológico, ela foi falha. Isso vai dar até o Deleuze. O Deleuze disser, o problema do eu transcendental do Kant é que ele é decalcado das sínteses psicológicas do eu. Por isso que o transcendental ele é fundamentalmente constituído à imagem e semelhança do eu. Uma unidade que é uma unidade, no final das contas, psicológica. Mas o que é interessante aqui, Hegel parte dessa ideia para dizer mais ou menos o seguinte. O fundamento, se o movimento do eu concreto até o puro saber deveria ser uma necessidade interna do próprio dito eu concreto, então o fundamento do saber deveria ser gerado a partir da necessidade interna própria do eu empírico. E esse caminho, no fundo, é a descrição do sentido dessa ciência da experiência, da consciência, que inicialmente foi a fenomenologia. É exatamente esse movimento. Do eu empírico até alguma coisa como um princípio absoluto que me permite o saber de si, aprender imediatamente o saber de si e o saber do objeto. Então veja, esse fundamento do saber, se ele é gerado a partir da necessidade interna própria ou empírico, ele não pode ser posto como uma ruptura radical em relação a toda e qualquer empiricidade do eu psicológico. O encaminhamento fenomenológico ele é distinto do encaminhamento transcendental nesse sentido. Porque, como não se trata de pôr um princípio, que é uma ruptura radical em relação à empiricidade do eu, que é o encaminhamento transcendental, trata-se então de mostrar como no interior do campo empírico eu vou acedendo a uma perspectiva, como diz o próprio Hegel, mais elevada, porque me permite apreender esse processo onde o saber de si e o saber do objeto estão absolutamente imbrincados. No entanto, eu cito Hegel, como esse puro eu deve ser essencialmente puro saber, podemos dizer uma determinação transcendental absoluta, e o puro saber só está posto na consciência individual através do ato absoluto de autoelevação, não existindo imediatamente nela, esse puro saber não existindo imediatamente nessa consciência individual, perde-se a vantagem que deveria surgir deste começo da ciência. A saber, partir de algo absolutamente conhecido, que cada um encontra imediatamente em si,
e ao qual se pode acrescentar reflexões posteriores. O que é interessante é que, vejam, nesse sentido, diz o Hegel, fala-se de algo conhecido, ou seja, do eu, cuja referência não pode ser outro que o eu psicológico, da consciência empírica. Mas refere-se a algo que é absolutamente estranho à consciência empírica, através da noção de eu. No entanto, por ainda se falar do puro eu, se você quiser, do eu transcendental, a determinação, diz o Hegel, do puro saber como eu leva consigo a rememoração contínua do eu subjetivo. O que explicaria por que o fundamento acaba por trazer para si isso que é o traço fundamental desse eu subjetivo, que é a oposição insuperável ao objeto, próprio ao eu como conceito. Daí essa oposição insuperável que vai ser caracterizada através dessa distinção entre o objeto da experiência e a coisa em si. Diz o Hegel, melhor seria abandonar o eu. Abandonar o eu como fundamento e mostrar como, através dos desdobramentos do eu empírico, nós demonstramos que ele não existe enquanto entidade isolada. Que o empírico, enquanto entidade isolada, não existe. Mas ele é desde sempre aquilo que o Hegel chama de espírito. Ele é desde sempre aquilo que não é exatamente o eu absoluto, mas é o que aparece quando a individualidade irredutível do eu se mostra como uma ilusão. E essa é uma das razões pelas quais Hegel pode dizer que a fenomenologia é um pressuposto da ciência da lógica. Porque a fenomenologia nos livra da ilusão de procurar no eu o fundamento do saber. E nos abre a tematização de um modo de síntese que não seja mais dependente da figura do eu. Dessa forma, ficam abertas as portas para que o ser possa aparecer como fundamento, já que ele é o termo comum a todos os outros aspirantes a fundamento. Primeiro, o uno, o absoluto, o divino. E para ser fundamento, o uno deve ser. Para ser fundamento, o absoluto deve ser. Nesse sentido, nada mais natural do que começar com essa categoria que parece estabelecer o campo no qual o fundamento poderá aparecer de maneira mais elaborada, a saber, o ser. Então, vejam, esse é um ponto que me parece bastante importante. Eu parto, então, da questão como deve ser o começo da ciência. Qual deve ser o começo? Quer dizer, esse começo não é simplesmente um começo, no fundo, ele está querendo dizer qual é o fundamento da ciência. O começo certo, seguro, de um pensar correto. Hegel diz, a filosofia moderna, ela conhece um fundamento, com as suas múltiplas versões. Esse fundamento é o princípio de subjetividade. Esse fundamento é o eu, desde Descartes, passando pelo Kant, passando pelo Fichte. O eu aparece no fundamento. Qual é a tese hegeliana? A tese hegeliana consiste em dizer é impossível colocar o eu como fundamento do saber. O fundamento não pode ser o eu. Nada importantíssimo porque ele demonstra, de uma vez por todas, que a filosofia hegeliana não pode ser uma versão da filosofia da consciência, como queria o Heidegger, como queria o Habermas e companhia. Não pode ser por quê? Porque o eu não aparece no fundamento do saber. Pura e simples. E o eu não aparecer como fundamento do saber traz uma série de consequências. Entre outras coisas, o eu como fundamento. Ele impõe um modo de síntese aos objetos da experiência. Um modo de síntese decalcada da experiência, da autointuição imediata de si. Esse modo de síntese dos objetos da experiência não pode mais
fundamentar a experiência. Não é por aí que os objetos da experiência vão ser constituídos. Entre outras coisas, daí porque os objetos da experiência da filosofia hegeliana não são objetos, são sínteses autoidênticas, tais como o eu, que se apreende imediatamente. Sendo assim, qual é o fundamento, se não pode ser o eu? Porque uma das razões pelas quais, não vai dar várias, mas nesse momento, começo da ciência da lógica, qual é a razão que Hegel dá? Em última instância, ele diz: o eu não pode ser o fundamento do saber, porque esse eu que aparece no fundamento do saber, depois do Kant, só pode ser o eu transcendental, princípio de unidade da experiência, unidade sintética, não só das minhas representações mentais, mas unidade sintética de todo e qualquer objeto da experiência. Sendo assim, a questão fica, como se dá essa experiência de uma auto-intuição imediata, de si? Eu vou dizer, veja, a partir do eu empírico, não se alcança essa imediaticidade. Para o eu empírico, não há nenhuma clareza nesse sentido, porque o empírico é uma multiplicidade infinda. Se o eu empírico é uma multiplicidade infinda, uma multiplicidade infinita, então, alcançar esse princípio, eu como transcendental como princípio, um fundamento, alcançar esse princípio só pode ser através de um ato absoluto, através do qual eu estabeleço uma ruptura entre a consciência empírica e a consciência transcendental. Mas o problema é pensar essa ruptura. Porque para que essa ruptura seja possível, o eu que age, já que a consciência transcendental, o eu transcendental é uma mera função lógica de unidade da experiência. Então o eu que age é o eu empírico. Mas para que o eu possa alcançar essa certeza, é necessário que essa necessidade esteja presente no próprio eu empírico. Só que a distinção entre transcendental e empírico, no caso do eu, me impede de pensar essa passagem. A fenomenologia permite pensar essa passagem, mas uma passagem que vai me fazer modificar completamente o fundamento. Mas o encaminhamento transcendental não permite. Por quê? Porque o Hegel é o primeiro a dar uma versão que consiste mais ou menos no dizer o seguinte: há uma gênese psicológica do transcendental. Há uma gênese psicológica do transcendental. Não é uma dedução imediata, é uma gênese psicológica. O nome dessa gênese psicológica, de uma maneira ou de outra, é fenomenologia. Só que a própria ideia de psicologia, ela sai do campo, já dei uma vez para vocês, para que a ideia de fenomenologia possa aparecer. Daí porque o fundamento não pode ser o eu, o fundamento vai ter que ser alguma coisa que vai entrar no lugar do eu, que aparece quando o eu, enquanto princípio de unidade sintética da experiência, se esvai. Quando o eu se mostra como uma ilusão. O eu se mostra como uma ilusão quando o espírito se manifesta. Para alcançar esse espírito, que é um outro nome para o conceito, é necessário partir de uma primeira manifestação daquilo que não é eu, que é o ser. Daí porque a ciência da lógica deve começar com o ser. Bem, dito isso, eu queria então entrar na teoria hegeliana do ser, tal como ela aparece no início da doutrina do ser, mas eu queria saber se aqui alguém tem alguma questão. Ele guarda alguma semelhança com o empírico? Então, veja, a questão, a gente poderia organizar a fenomenologia da seguinte forma: você parte da auto-intuição imediata de si, da ilusão da certeza imediata de si. O espírito, ele aparece quando essa imediaticidade se demonstra como uma ilusão. E quando o sujeito encontra no eu
algo mais do que uma individualidade. Tem várias maneiras de você compreender isso, de uma maneira assim, mais trivial. Infelizmente, o que o Hegel está, entre outras coisas, está simplesmente querendo dizer é que o eu não é uma instância que determina a individualidade autárquica de si, mas ele é uma instância relacional. Está sempre em relação, ou seja, a ideia do eu psicológico, é um eu que está sempre em relação com outros eus. Então ele nunca pode ser pensado, a unidade mínima não é o eu individual. A unidade mínima é a relação que o eu tece com outros eus. Dito isso, o que é importante nessa tipo de colocação é que não é por outra razão, por exemplo, eu dito para vocês pegam a enciclopédia. A filosofia do espírito é composta no espírito objetivo pela antropologia, pela fenomenologia e pela psicologia. Vocês podem ver qual é o objeto da psicologia na filosofia do espírito. O objeto da psicologia é o espírito. E o objeto da antropologia é a alma. Mas veja, está totalmente invertido. O correto seria o inverso. O espírito é o objeto da antropologia, é o homem em sociedade. A alma é o objeto clássico da psicologia. O que o Hegel inverte? Ele inverte para dizer todas as faculdades mentais, todas as funções intencionais da psicologia, no fundo, são modos de internalização de um processo de relação geistig, espiritual, social, se quiser. Por quê? Porque não há uma unidade sintética como eu operando. Então, o processo fenomenológico, o processo através do qual, digamos assim, o eu descobre a sua própria humanidade como princípio de constituição da experiência. E princípio de constituição das relações ao si mesmo. O espírito, então, ele seria um eu compartilhado? Olha, há várias maneiras de você compreender o que é o espírito. Assim, grosso modo, de maneira operacional. A gente pode ter uma ideia desinflacionada do ponto de vista metafísico do que é espírito. Não é uma grande entidade metafísica, mas o espírito, no fundo, a maneira com que o Hegel encontra de afirmar mais ou menos o seguinte: você, em toda a vida social, tem um conjunto de práticas partilhadas, de modos de julgar partilhados, de modos de agir partilhados. Esse conjunto de práticas, de modos de agir, de modos de julgar, forma uma espécie de background de toda a vida social. Só que esse background ele é, na maior parte das vezes, não intencional. Não intencional por quê? Porque eu não apreendo reflexivamente essa estrutura quando eu ajo. É porque eu tenho a impressão de agir individualmente. No fundo, eu não ajo individualmente. No fundo, há uma estrutura social da qual faz parte que age em mim. É um dado engraçado porque tem compreendedores claramente que foram não hegelianos, tipos que foram estruturalistas franceses. Nenhuma ação é ação individual. Não há ação individual. Quando você vai no mercado fazer suas compras, você parece que está agindo a partir dos seus interesses egoístas imediatos. No entanto, você está agindo a partir das leis gerais do processo de das trocas econômicas, que agem em você através dos seus interesses imediatos egoístas. Hegel tem isso em mente, esse processo, ao falar do espírito. A única diferença é que, enquanto esse processo todo é inconsciente, de uma certa forma, um outro exemplo clássico, você faz uma escolha afetiva de objetos, entendeu? Casar com um garoto. Claro que no momento que você faz essa escolha, você não tem consciência das regras elementares de parentesco, do tabu do incesto, que guia a sua escolha da maneira toda, que determina a sua escolha da maneira toda. No entanto, essas regras agem em você. O Hegel tem alguma coisa muito parecida em mente quando ele fala do espírito. A única diferença é que esse sistema de regras e normas socialmente ligadas é um sistema
em larga medida, inconsciente. O que acontece quando uma sociedade é capaz de aprender reflexivamente aquilo que determina o seu sistema de normas e regras? Nesse momento, você tem alguma coisa parecida ao que o Hegel considera como espírito. Nesse ponto, por exemplo, Levi-Strauss poderia ser considerado como teórico do espírito? Não, veja, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Você tem uma teoria para a qual nenhuma ação individual ela é corretamente nomeada quando eu falo de ações individuais. Não há ações individuais. O que acontece é que, isso para o Hegel é muito claro. Agora, a única diferença é que o Hegel diria, existem momentos onde os indivíduos se compreendem como portadores de uma ação que ultrapassa o seu sistema imediato de interesse egoísta. Nesses momentos, é como se, de uma certa maneira, o espírito se manifestasse de maneira autorreflexiva na vida social. Você vai no capítulo da fenomenologia, o espírito alienado de si mesmo, que é a cultura. Tá. Mas veja, ele é alienado de si mesmo na cultura por quê? Porque ele não apreende aquilo que ele faz. Não apreende reflexivamente aquilo que ele faz. Mas dá um nome para essa alteridade, como cultura. Sim, sim. Mas é uma cultura interessante, mas é não é por outra razão que a melhor figura desse processo é o sobrinho do Ramon. Que é a vida cultural que é vista como totalmente, ela perdeu totalmente seu sentido. Ela não é mais espiritualizada. Aquilo que determina as regras de normas sociais, ela perdeu totalmente seu sentido. Mas é um dado interessante porque você percebe claramente qual é o princípio de orientação. Em situações sociais, mas a própria ideia de eticidade, situações sociais na qual aquilo que funciona como sistema de normas e regras é apreendido reflexivamente pelos indivíduos. Isso faz com que eles, enquanto indivíduos, não se vejam mais como indivíduos. Eles se veem como portadores de um processo. É absolutamente distinto. Por quê? Por que eles não se veem mais como indivíduos? Porque eles não colocam mais em confrontação seu sistema particular de interesse e aquilo que funciona como uma espécie de seio da vida social. Não há mais essa distinção. Então, essa é um dado interessante por quê? Se na fenomenologia esse espírito é o fundamento, isso o Hegel vai compreendendo paulatinamente ao escrever o livro. É por isso que você muda da ciência da experiência da consciência à fenomenologia do espírito. Vai compreendendo paulatinamente esse processo. Se esse é o fundamento, de uma maneira ou de outra, esse vai ser o fundamento da ciência da lógica. Só que ele vai ser um fundamento pensado da seguinte forma: afirmar o espírito como fundamento significa afirmar um processo onde o que é da ordem da identidade, do eu, porta imediatamente a diferença. Então é como se qual é a ideia fundamental do Hegel? O conceito é esse movimento. Esse é o movimento do conceito. É um outro nome, por isso que é um outro nome do espírito. Na verdade é o nome do movimento interno do espírito. Que vocês gostam. Não, mas assim, a definição estrutural do espírito é dada pelo conceito. O conceito é a exposição estrutural do espírito. Então, todo o movimento da ciência da lógica vai ser apreender esse fundamento, o conceito como fundamento. É o próprio movimento. Que é o próprio movimento, exatamente. Dessa relação subjetivo e intervenção sujeito-objeto. Exatamente. Que permite, que você percebe, qual que é a ideia fundamental do espírito? O espírito ele entra no lugar da vida. A vida era o primeiro plano que o Hegel fornecia para uma espécie de solo primeiro, no qual o subjetivo e o objetivo se extrairiam. O sujeito e o objeto se extraem. Tanto o sujeito como o objeto estão dentro do ciclo da vida. No fundo, é o Hegel leitor do Schelling. Né? Tem um solo pré-reflexivo que fundamenta, que é anterior às dicotomias do entendimento. Mas é um solo que só pode ser aprendido via, no caso do Schelling, intuição. Agora, qual que é a ideia do Hegel? Eu vou tirar a vida, porque eu vou colocar no lugar dela o espírito. E o espírito pode ser aprendido reflexivamente.
pelo conceito, não pela intuição. Mas todo o movimento da ciência da lógica é esse. A intuição é o conceito. O ser começa com aquilo que é apreendido, a princípio pode ser apreendido pela pura intuição. A gente vai ver isso agora. No entanto, o Hegel vai tentar mostrar, não há uma intuição desprovida de capacidade conceitual. A intuição imediata é um conceito que se perdeu. De uma certa maneira, ele se esqueceu. Uma coisa que se coloca é que essa apropriação reflexiva do mundo pela cultura poderia ser colocada a cargo de uma subjetividade empírica individual, uma consciência filosófica, por exemplo. Segundo o que eu entendi, você colocou, então seria possível pensar que essa presença do espírito na consciência individual, ela independe de uma transparência da consciência subjetiva que seja a consciência da totalidade de determinações existentes enquanto esgotamento de todo o existente pela reflexão. Pois é, esse é o problema sobre o que significa exatamente absoluto. Qual o sentido de absoluto que eu digo? O que significa o saber absoluto? O saber absoluto significa o absoluto do saber, quer dizer, a apreensão da totalidade, quer dizer, dos contextos, das relações que constituem a vida social, ou o absoluto significa a apreensão de um fundamento que seja incondicionado, que seja necessário e que seja absoluto. Há uma diferença aqui entre uma visão extensiva do saber, uma visão que, de uma maneira ou de outra, é uma apropriação reflexiva do fundamento. Um modo, no fundo, a ideia do saber absoluto é simplesmente uma questão de como é possível apreender reflexivamente aquilo que serve de fundamento ao saber. Quando o fundamento era o eu, o problema não se colocava. Apreender reflexivamente o eu, pelo eu. Quer dizer, aprender reflexivamente o eu. Isso não é um problema hoje. Daí porque o fundamento pareceria como imediato. Imediato, porque desde Descartes tem esse processo. É quando o eu se encontra exatamente na sua certeza imediata que você tem primeiro fundamento. Mesmo que no caso de Descartes o fundamento é Deus, mas de qualquer maneira base do processo da demonstração do corpo. Agora, o que o Hegel vai ter que explicar? Como é que eu consigo aceder a um fundamento que ele só aparece quando o eu, como princípio geral de unidade simples, se desvanece? Então isso faz com que, quer dizer, a própria ideia de reflexão ela se modifica. Porque o que é reflexão? A gente pode trazer o sentido mais lato da palavra. Quando Locke fala pela primeira vez de reflexão, o que ele tem em vista? Tem visto uma metáfora. Uma metáfora escópica. A reflexão é como a reflexão no espelho. Ou seja, onde eu transmito para o outro, eu posso aprender. Porque eu transmito algo que é da minha própria imagem. Essa ideia de reflexão ela desaparece do Hegel. Daí porque o núcleo da ciência da lógica é uma reflexão sobre a reflexão. A reflexão sobre as determinações de reflexão. O que acontece quando a reflexão ela já não é mais decalcada assim, utilizar um termo de Deleuze, das síntese psicológicas, de maneira com que eu cria suas unidades. Então aí isso te obriga a fazer uma série de considerações sobre o que é nesse contexto de identidade, o que é nesse contexto de diferença, o que é nesse contexto de contradição. Mais alguém tem alguma questão? Não.
A antropologia é o nível mais elementar do espírito objetivo. Por quê? Porque Hegel, ele um procedimento bastante interessante. Ele esvazia o campo da antropologia para colocar, quer dizer, para explicar como de uma maneira ou de outra a alma ela sai do sentimento de si animal em direção à consciência. Ele esvazia por quê? Porque tudo que é da ordem da antropologia, que seria objeto da antropologia, ele transpôs para a psicologia. Mas para eliminar, de uma certa maneira, a ideia de que as faculdades mentais são faculdades de um indivíduo que apreende imediatamente a si mesmo. As faculdades mentais, na verdade, são modos de organização do pensamento. Em última instância, a psicologia é uma teoria do signo, no caso dele. Por quê? Porque as faculdades mentais, elas no fundo são modos de organização do pensar a partir da linguagem. É muito interessante porque que, por exemplo, a teoria hegeliana do signo, ela aparece na psicologia. Não era para aparecer na psicologia, a princípio não faz muito sentido, a não ser que o objeto da psicologia tenha desaparecido. O objeto da psicologia, então, que é o espírito, aí faz todo sentido você ter uma teoria do signo lá. Porque o que constitui o espírito, quanto a esse sistema de normas e regras, é fundamentalmente a linguagem. Professor, uma pergunta, não sei do que tudo isso é muito simples, mas me vem uma pergunta estranha, mas como Kant se sentiu isso quando explicou ele? Porque, a princípio, eu acho que parece pensamento puro, lógica pura, e tudo vale, desde que não tenha contradição. Porque o que me parece que você também põe o espírito pelo mesmo ato absoluto. O que acontece é o seguinte, só estou conseguindo ler isso a partir dos olhos de Kant. Então, agora em vez de eu ter um sujeito transcendental, eu tenho uma sociedade transcendental aqui que eu pus no meu pensamento puro e fico refletindo nela, quais são as regras, coisas e tal. E o eu se supera. Eu esqueci precisamente as palavras, né, mas há algo, eu e minha ação, a minha ação não é minha, né, não é plenamente individual. Algo como a diferença que o Rubens trata lá no artigo dele, está certo. Nos fenômenos, eu sempre vou conseguir dar uma causa para a atuação. No entanto, do ponto de vista da coisa em si, você em Kant, né, tem essa distinção, que eu sei que por regra não vai fazer muito sentido. Mas eu estava pensando mais ou menos nessa briga, entendeu? Então o Kant poderia te conceder, tá certo, você pode achar uma causa social para a atuação quando você vai no supermercado. Mas ao mesmo tempo, isso não tira eu ainda posso pensar um eu para fora dessa relação, que seja a causa enquanto liberdade. E a mesma coisa, a questão é que parece que o eu transcendental virou uma sociedade transcendental. Você pode dizer ainda por um ato absoluto, do mesmo jeito como o Kant foi do eu transcendental. Tá, veja. Primeira coisa, porque o espírito não é uma sociedade transcendental? Uma pergunta boa. Eu diria basicamente pelo seguinte. Porque para que o espírito fosse uma sociedade transcendental, ele deveria ser deduzido transcendentalmente. Não a dedução transcendental do espírito. É a diferença entre uma dedução transcendental e um processo fenomenológico. Nesse sentido, a descrição ela é absolutamente central. Né? O que é um processo fenomenológico? É um processo através do qual você parte das evidências mais imediatas da experiência comum, as evidências mais imediatas da representação natural, né? E demonstra como essas evidências mais imediatas, elas não se sustentam. Através desse processo, você passa, inclusive, pelas categorias de uma filosofia transcendental e demonstra como elas não conseguem se sustentar enquanto categorias. A ideia do processo fenomenológico é que você pode passar da evidência mais imediata até a apresentação e a manifestação do espírito. Por quê? Porque esse movimento, de uma maneira ou de outra,
ele vai estar desde o início, retroativamente você percebe que ele vai estar desde o início mostrando como as categorias do pensar imediato, elas são, por serem categorias finitas, elas são categorias que, como diz o Hegel, vão ao abismo. Elas não têm acesso a um fundamento que seja seguro. Então, bem, você tem primeiro, esse dado eu acho que é um dado importante. Né? Um dado importante por quê? Porque é a maneira com que o Hegel vai organizar e dizer mais ou menos o seguinte: ou seja, não é por outra razão que eu preciso fazer expor um processo que, ao mesmo tempo, um processo de eliminação das categorias finitas, um processo de apresentação de movimentos históricos. Isso demonstra que não se trata de uma redução transcendental. A redução transcendental é o quê? Você, em última instância, se coloca a questão sobre quais são as condições, a priori, possibilidade da experiência. Dada que a experiência, dada que da experiência eu sei algo. Então, quais são as condições a priori, possibilidade para essa experiência da qual eu sei algo? A ideia do processo fenomenológico é: eu não parto da pergunta sobre as condições a priori, eu simplesmente, a partir da experiência ordinária, eu demonstro como já os elementos mais ordinários da experiência têm uma série de pressupostos e que a posição desses pressupostos elimina o caráter imanente desse conceito. Por que ele faz isso? Porque é como se o Hegel falasse: a dedução transcendental, ela não é tão dedução assim. Falta uma parte anterior. Nunca se perguntou uma coisa, como, por exemplo, da onde que Kant deduz o conceito de unidade? De onde ele deduz o conceito de identidade? De onde ele deduz o conceito de diferença e de contradição? Em última instância, é o tipo de questão que o Hegel coloca. Não há nenhuma dedução do conceito de unidade. A unidade ela é posta, como se ela fosse um dado não problemático. O que o Hegel quer dizer, mas exatamente esse é o problema. Por isso que o Kant tem que falar. Tudo isso, vamos jogar o jogo onde, levando em conta a maneira com que o Hegel organiza seus argumentos. Então, por isso que o Kant tem que falar. A lógica, ela não tem história. Ela não precisa de história. Desde Aristóteles até hoje, ela se conservou. Por quê? Porque essas categorias, que o Hegel chama de categorias, não chamaria de categorias, chama de categorias. Unidade é uma categoria. Né? Identidade, diferença, elas são. Por que a lógica não pode ter história? Porque não há historicidade do conceito de identidade. De hoje até 2000 anos atrás, a identidade ela não mudou. Não há uma história do conceito de unidade. Mas por Hegel há uma historicidade da noção de unidade, uma historicidade da noção de identidade. Por isso que, de uma certa maneira, para ele, no fundo, o processo fenomenológico é uma maneira de pensar, começar antes não é que ele começa depois, ele começa antes da pergunta sobre as condições prévias de possibilidade de pensar. Porque eles colocam a questão, bem, mas quais são os pressupostos para que essas condições possam ser postas? O que eu aceito como representação natural para que essas condições possam ser postas? Okay? Eu tinha respondido, que a minha pergunta estava muito cedo. Não, mas é uma questão importante. Não, outra questão, assim, acho que eu também não precisa ser respondido agora, acho que é o planejamento do curso mesmo. Porque a minha dificuldade de fato é abrir mão do pensar representativo, que é a palavra que você foi no meio da apresentação. É apresentar, porque o conceito não é uma representação em gênero. Essa frase eu digo, mas para mim não é nada. O conceito não é uma representação, eu não consigo realizar isso de fato. Sofro de kantismo. Não. Você viu.
mundo sofre alguma coisa. Eu quero a cura. Veja, mas eu acho importante vocês terem clareza desse tipo de problema, porque senão o resto também não vai funcionar. Né? A vida é mais ou menos o seguinte: todas essas situações vão ser complexificadas posteriormente. A gente pode começar no seguinte ponto: o que é uma representação? Eu pergunto para vocês, o conceito é uma representação. O que é uma representação nesse contexto? No princípio, uma representação é um genérico que permite sintetizar um diverso da intuição. Então, tem um genérico que me permite estabelecer uma síntese de diverso da intuição. A representação, ela sintetiza por quê? Porque ela unifica o diverso. Ela impõe uma unidade. Não está trabalhando em representação, embora tenha esse sentido também, mas posteriormente. Isso vai aparecer posteriormente, a representação com uma presença de uma ausência. A presença do objeto não está lá. Eu represento o objeto porque o objeto não está aqui. Então, o outro lado do problema, a gente pode começar pelo lado mais fácil. Sendo assim, a representação unifica. Ela é um princípio de unidade. Afirmar que o conceito é uma representação significa afirmar que o conceito funciona de maneira simples. Ele é o que me permite afirmar de A, B, C, D e E como eventos distintos, e os eventos distintos referem-se ao mesmo conceito. Isso é um grosso modo, né, conceito de representação. Por que o conceito hegeliano não é uma representação? Duas razões. Nesse processo, como funciona o conceito de representação? A relação do conceito de representação à empiria. A relação é uma relação de subsunção. Subsuma a empiria a partir da forma do conceito. O conceito impõe uma forma empiria. Ele organiza o diverso da intuição. Porque ele vai impondo, dessa maneira, ele impõe, o que ele impõe uma forma? Ele impõe uma ideia de identidade. É o que vai me permitir falar A, B, C e D são idênticos. Porque em si, A, B e C, D não podem produzir nenhuma identidade. Objetos semelhantes, a semelhança é o conceito mais fluido da teoria do conhecimento. Porque a semelhança não é um conceito que se retira dos objetos. A semelhança é um conceito que é um modo de subsunção do universo. Então o conceito impõe uma identidade, ele impõe uma relação diferente. A relação de subsunção não é o modo de relação entre conceito e objeto dele. Começa por aí, não dá. Então, qual é o tipo de relação entre conceito e objeto do risco? O primeiro dado é, não é uma relação de subsunção. Não sendo uma relação de subsunção, então eu não posso afirmar que é o conceito que determina o sentido do objeto. Que, no caso da representação, é assim que funciona. O conceito, por ele ser a forma que conforma o objeto. Ele é o que determina o sentido do objeto. O sentido está aqui. O conceito não é o que determina o sentido, não dessa forma. O conceito ele vai ter que ser um movimento onde a passagem do objeto do conceito do objeto ao conceito é o modo de produção do sentido. Então, de uma maneira ou de outra, algo que vem do objeto constitui, configura a forma do conceito. Que não é o caso aqui.
eu tenho uma forma que subsume um conteúdo. Aqui eu vou precisar ter um processo, tudo bem, ainda não é claro, mas é importante saber que bem, é possível pensar um processo onde a forma, ela vai ao tentar ser aplicada ao conteúdo, ela vai ser reconfigurada para o conteúdo. E o sentido vai ser o nome desse movimento através da qual a forma, de uma certa maneira, ela se perde no conteúdo e depois se recompõe devido a alguma coisa que vem do objeto. A ideia de que algo vem do objeto não funciona no pensar representativo. O objeto, ao contrário, o objeto é aquilo que é constituído pela forma do pensamento, pela forma do conceito. O objeto, no caso do hegeliano, ainda é o diverso da descrição? Sim, o objeto está exatamente. Não, aquilo que se oferece no campo da experiência. Aquilo que, em última instância, aquilo a qual o conceito tem acesso no campo da experiência. Bem, diria assim. Uma série de outras coisas eu colocar, mas eu diria, me parece que esse é o primeiro ponto importante. O conceito reconfigura as relações entre forma e conteúdo. Pode começar aí. Reconfigura as relações entre forma e conteúdo. Porque ele não pode mais operar com distinções entre forma e conteúdo. Mas ele não opera com distinções entre forma e conteúdo porque alguma coisa da ordem, que seria o conteúdo da experiência, é o que vai reconfigurar a forma da experiência. Então, se é uma coisa que é da ordem do conteúdo e vai reconfigurar a forma, o sentido do conceito, por isso que o Hegel insiste, o sentido do conceito, isso é dado ao final como resultado. Quer dizer, conceitualizar algo. O que significa conceitualizar algo? Conceitualizar algo aqui significa, mais uma vez, subsumir. Conceitualizar algo aqui significa impor um movimento através do qual o conceito ele passa ao campo da empiria, o campo da empiria reconfigura o conceito, e só a partir disso é que eu vou ter algo da ordem do sentido. Ou seja, o sentido que eu tinha aqui é totalmente diferente do sentido que eu vou ter aqui. Aqui eu tinha uma relação de sentido. Aqui eu vou ter outra. Ou seja, qual a importância da ideia de movimento? Significa todo sentido só aparece como negação do sentido imediato. Todo sentido só aparece como negação do sentido primeiro. Todo sentido é a dissolução de uma aparência imediata de sentido. Por isso que não dá para você pensar em chave transcendental. Chave transcendental significa o quê? Eu tenho uma segurança inicial. Uma segurança inicial sobre o que são as operações de sentido e o que faz sentido. Antes da experiência. Aqui eu tenho um processo no qual o sentido é o resultado da anulação da expectativa inicial do sentido. Por isso que esse é um processo que aparece como resultado. Esse é um dado muito importante, porque vejam, se vocês perguntarem o que significa a ideia, o que está por trás da ideia do princípio transcendental? Quais são os elementos que constituem a ideia do princípio transcendental? Então, vejam, um dos elementos fundamentais da ideia do transcendental. O transcendental constitui um campo de autonomia. Não só de autonomia do ponto de vista do sujeito moral, mas a autonomia do conhecer. Porque o conhecer é uma determinação do conhecer consigo mesmo. É claro que você precisa de ter possibilidade de aplicação do conceito. Mas é um processo onde, em última instância, você determina antes de toda qualquer experiência, através do exame das faculdades. Então veja, essa ideia de autonomia, ela tem duas ideias que são absolutamente constitutivas. Primeira é a ideia de uma autodeterminação. Pensar determina a si mesmo. A segunda ideia é uma ideia de transcendência. O transcendental sempre tem no seu interior uma certa ideia de transcendência que significa simplesmente a ideia de elevação.
Me elevo por sobre as determinações empíricas. No caso do Hegel, o que você tem? A autodeterminação é conservada, mas a transcendência nesse sentido desaparece. Nesse sentido desaparece por quê? Porque se você perguntar, a ideia fundamental do princípio da transcendência como um princípio é instaurar uma segurança no interior do pensar. Uma segurança que seja anterior a toda e qualquer experiência. Antes de todo e qualquer acesso à experiência, eu já sei o que esperar da experiência. É um pouco como o sujeito moral kantiano, que antes de qualquer colocação sobre as situações morais, ele sabe como julgar. Tanto que o Kant pode falar, bem, saber o que fazer do ponto de vista da lei moral é algo que até a consciência mais desprovida de experiência é capaz de enunciar. Ou seja, uma segurança que me permite, antes da experiência, saber como abordar a experiência. Essa segurança não existe na filosofia da hegeliana. Ou seja, a experiência reconfigurada, ela é o campo no qual as determinações de sentido aparecem. Só uma coisa, peraí. Que horas são? Não, peraí. Tem que voltar com a aula, não vai dar tempo. Já não vai dar mesmo. Ok, eu queria só começar discutindo o primeiro parágrafo, onde o Hegel determina o seu conceito de ser. Ele diz o seguinte: ser, puro ser, sem nenhuma determinação outra, na sua imediatez indeterminada, ele é apenas igual a si mesmo e não é desigual em relação a outra coisa. Ele não tem diversidade alguma no interior de si nem fora. Qualquer determinação ou conteúdo que seriam postos nele como diferentes, ou através do qual ele seria posto como diferente de um outro, não lhe permitiria manter-se em sua pureza. Ele é pura indeterminidade e vazio. Não há nada a intuir nele, se da intuição poderíamos aqui dizer. Ou ele é apenas esse próprio intuir puro e vazio. Mais à frente, o ser, o imediato indeterminado, é, na verdade, nada. Não mais nem menos que nada. Essa é uma das afirmações mais conhecidas e mais polêmicas do Hegel. Antes de comentá-la, gostaria apenas de notar a peculiaridade que consiste em afirmar que a primeira manifestação da qualidade, a gente está na seção qualidade, né? A primeira manifestação da qualidade é a indeterminação. Hegel reconhece que, por ser indeterminado, o ser aparece como desprovido de qualidade. Mas, em si, o caráter de indeterminação é posto como um oposto da determinação ou do qualitativo. Por isso, o ser, diz o Hegel, faz da sua própria indeterminação a sua qualidade. Vejam, essa posição do ser como indeterminação aparece a Hegel porque o ser como começo não pode se referir a nada outro que ele mesmo. Ele não seria começo. Isso no sentido da categoria mais imediata do saber. O ser é uma autorreferência imediata e incondicional. No entanto, como a determinação é um processo relacional, uma determinação em relação a outro, sou determinado em relação a outro, só se determina algo em relação a outro, algo que é posto ao mesmo tempo. Então, essa autorreferência imediata do ser só pode equivaler a absoluta indeterminação. Daí porque Hegel pode dizer qualquer determinação ou conteúdo que seriam postos nele como diferentes, ou através do qual ele seria posto como diferente de um outro, não lhe permitiria manter-se em sua pureza. De fato, é um dado interessante, o ser só passa a determinação quando ele é
posto em uma situação. Ou seja, quando ele é posto em um contexto próprio à existência. O que nos explica porque a segunda categoria da qualidade deve ser necessariamente o Dasein, que é essa existência, essa presença, esse ser aí, que é a condição para que o ser se determine. Hegel vai dizer então que o ser, eu cito, é apenas a própria intuição pura, vazia. Ou seja, o pensamento desprovido de objetos. Ao definir posteriormente o nada, diz o Hegel, como uma igualdade simples consigo mesmo, um vazio perfeito, Hegel admite que ele pode existir o nada na nossa intuição ou pensamento. Ou seja, diz, nada não é sobre realidade. Nada, pode haver uma intuição do nada. É verdade que o Hegel é maldoso xenófobo, né? Por isso que ele vai utilizar, por exemplo, da filosofia oriental. Né? Ele fala do Brahma, mas do hinduísmo, né? Fica repetindo né? Olhando, impressionante como você tem, uma coisa que sempre me impressiona na filosofia ocidental é a quantidade de xenofobia crassa que você encontra nos casos mais interessantes. Né? Então, isso, o hindu fica olhando para o seu próprio nariz. Né? Até que o pensasse vazio. Né? Eu pago 3 contra 1, como se alguém faz isso. Mas, ao definir o nada como algo que pode existir na nossa intuição ou pensamento, o que é interessante é que essa discussão não deixa de ser remetida à noção kantiana de ens imaginário. Ou seja, uma intuição vazia sem conceito, que Kant define nos seguintes termos: a simples forma da intuição. A paralela é interessante porque ele diz muito. Né? A simples forma da intuição sem substância não é em si mesmo um objeto determinado, mas é a sua condição simplesmente formal, objeto como fenômeno, como o espaço puro e o tempo puro, que são algo, sem dúvida, como formas da intuição, mas não são em si objetos suscetíveis de intuição. Daí a ideia do ens imaginário, né? Uma intuição vazia, sem objeto. Quando Hegel fala do ser como aquilo que é o próprio intuir puro e vazio, ele se aproxima dessa noção, ou seja, uma espécie de intuição pura, sem objeto determinado. A diferença aqui é que o ser como forma da intuição vazia, sem objeto, não é simplesmente condição formal para os fenômenos, embora o ser ocupe o lugar dessa condição formal dos fenômenos. Por que não é exatamente a condição formal dos fenômenos? Porque o ser não é. Aí é um dado dele. Aí entra a questão do fundamento. Por quê? A função do ser não é determinar as condições formais gerais para que o objeto seja. A função do ser, na verdade, do Hegel, eu diria, ele é o excesso que indica como toda a estruturação de objetos vai sempre ser assombrada pela indeterminação. Porque a afirmação segundo a qual o ser é, de fato, nada, não mais nem menos que nada, visa solapar a segurança ontológica do que deveria aparecer como fundamento para o processo de determinação dos objetos. Por que isso? O ser como fundamento. Nós conhecemos 2 figuras, não é? Todos os objetos participam em algum nível da realidade do ser. Das figuras do ser como fundamento. Participação. O ser pode ser uma substância que os atributos participam da realidade dessa substância. Segunda ideia. O ser, todos os objetos são medidos da semelhança do ser. Como, por exemplo, Platão.
onde a distância em relação ao ser se dá através da distância em relação à semelhança ao ser. Ao ponto que aquilo, que a imagem que é mais desprovida de semelhança, é a imagem que tem menos realidade. A imagem que é mais desprovida de semelhança é o simulacro. Porque ele é uma cópia de uma cópia. Então, quanto mais desprovido de semelhança, menos realidade. Nós temos duas maneiras do ser operar como fundamento. Globais, né? O ser como aquilo que estabelece um campo de semelhança, através do qual então todo objeto vai medir-se a semelhança do ser, né? Ou como todo homem é a semelhança de Deus, né? A princípio, ou todos os objetos participam do ser, de uma maneira ou outra, são emanações do ser. O que é interessante no caso do Hegel é, sendo o ser indeterminado, sendo o ser pura indeterminação, ele não contribui para a determinação daquilo que ele funda. Como desde o início ele é puramente indeterminado, como ele passa constantemente no nada, então ele não pode estabelecer um regime para assegurar a fundamentação daquilo que ele funda. Porque ele em si é indeterminado, o fundamento é indeterminado. Mas a função do fundamento, só a função do fundamento, é determinar. Quando eu digo alguma coisa está bem fundada, no sentido mais lato do termo, significa o quê? Que eu estabeleci uma determinação correta, determinação correta, como dizia Aristóteles, já dizia Aristóteles, o que é limitado é perfeito. A perfeição é aquilo que consegue se limitar. A determinação correta e limitada, no certo sentido, como eu solapo o fundamento, solapo essa determinação própria ao ser, que eu mostrei que a qualidade determinada do ser é o puro indeterminado. Então eu faço do ser o excesso que indica como toda estruturação do objeto vai ser sempre assombrada por indeterminação. Isso vai aparecer em vários momentos da ciência da lógica. Daí porque, entre outras coisas, quando o fundamento em si for aparecer como categoria, lá na doutrina da essência, Hegel não vai cansar de fazer esse jogo entre fundamento e o ir ao abismo. Né? Subgrundgehre e Zugrundgehre. Ou seja, fundamento é aquilo que, como dizia o Deleuze, fundamento é aquilo que, em português é ruim, mas em francês também não é melhor. O fundamento é aquilo que afunda o objeto. Ele afunda o objeto, ele afunda o objeto como representação. Eu diria que há algo muito parecido disso presente aqui nesse momento. Então, nesse sentido, o devir, o devir como resultado da posição da unidade entre o ser e o nada, deve ser medido em todas as suas consequências. Então eu queria discutir o devir, mas vamos fazer um pequeno intervalo, de 10 minutos, depois a gente volta.